Fala aí, turma, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Essa nossa aula de apoio direcionada para a resolução dos nossos exercícios sobre escalas termométricas, tá bom? Então, antes de responderem, assistam essa videoaula quantas vezes for necessário, porque é bastante simples. Nós estamos falando, como nós já vimos, sobre as escalas termométricas, que significam que elas têm como função medir a temperatura de um corpo, ou seja, verificar a agitação das moléculas, verificar se um corpo ele está quente ou frio. E para isso foram adotadas algumas escalas, em diversas regiões. As escalas principais que nós temos são Fahrenheit, Celsius e Kelvin. Nesta aula, nós vamos trabalhar apenas com as escalas Kelvin e com as escalas Celsius, beleza? O nosso formulário Google tem questões relacionadas a esses dois tipos de escalas, bastante simples, e aí vocês vão ler com bastante tranquilidade as questões, fazer a interpretação correta para identificar se o exercício quer que a transformação seja de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, ok? Nós temos as duas fórmulas para a resolução desses exercícios. A primeira é quando o exercício nos solicitar a transformação de Celsius para Kelvin. Então, quando vocês estiverem resolvendo os exercícios e identificarem que o exercício pediu Celsius para Kelvin, nós vamos utilizar a seguinte fórmula. Temperatura, Kelvin é a que eu quero descobrir. Então, a temperatura ela será dada em graus Celsius mais 273. Então, esta é a fórmula que nós vamos utilizar para transformar as temperaturas de Celsius para Kelvin, beleza? Então, fizeram a análise do texto, fizeram a leitura do texto, fizeram a interpretação do texto e chegou à conclusão que eu tenho que transformar Celsius para Kelvin, eu utilizo essa fórmula. Vamos ver um exemplo? Qual é o valor de 34 graus Celsius em Kelvin? Quanto vale 34 graus Celsius na escala Kelvin? Como faremos isso? Vamos utilizar a fórmula, ó. Basta nós substituirmos. Então eu tenho aqui a temperatura em Kelvin, que eu quero achar. Temperatura em graus Celsius, que o exercício nos deu, eu faço a substituição. 34 mais 273. Beleza? Então eu faço a minha continha, uma soma, 273 mais 34, 3 mais 4, 7, 7 mais 3, 10, vai 1, 2 mais 1, 3. Então a minha temperatura é igual a 307 Kelvin. Então 34 graus Celsius equivale a 307 Kelvin. Fácil, né, turma? Bem tranquilo, ninguém vai ter dificuldade nisso, eu tenho certeza. Vamos ver mais um exemplo agora, galera. O esquema é sempre o mesmo, O exercício ele vai me dar um valor na temperatura graus Celsius ou Kelvin. Eu escolho a fórmula e vou lá e faço a minha soma ou a subtração de acordo com a minha interpretação. Beleza? Então, outro exemplo. Qual é o valor em Kelvin de 27 graus Celsius? 27 graus Celsius equivale a quantos Kelvin? Qual é o valor de 27 graus Celsius na temperatura Kelvin? Beleza. Kelvin é o que eu quero descobrir. Ok? Substituo o valor dado pelo meu exercício. 27 mais 273. Beleza? Mesmo esquema, Mesmo esquema. Venho aqui, monto a minha somatória, 3 mais 7, 10, vai 1. 7, 8, 9, 10,
vai em 300. Então, minha temperatura em Kelvin é igual a 300. Muito fácil, né? Muito tranquilo. Então, ó, 27 graus Celsius equivale a 300 Kelvin. Beleza? E agora, ao contrário, galera. Quando o exercício me der um valor em Kelvin, e eu quero transformar para Celsius, como que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo esquema. Posso até utilizar aqui, ó, uma nova fórmula. Aquela fórmula dá também, mas a gente já pode fazer utilizando uma fórmula direta. Ó. Transformar Kelvin para Celsius. Como nós vamos fazer? Ó, eu quero descobrir a minha temperatura em graus Celsius. E aí, eu vou usar a temperatura em Kelvin, que o exercício vai me dar, menos 273. Ó. Então, esta é a minha fórmula para eu transformar Kelvin para Celsius. Beleza? Então, aqui, galera, é muito importante vocês fazerem uma interpretação correta do texto, fazerem uma interpretação correta do que o exercício está pedindo, para eu não me confundir com as fórmulas, porque observem que uma delas nós vamos somar e a outra nós vamos subtrair. Então vamos ver um exemplo como é que fica. Ó. Qual que é o valor de 283 kelvins na escala Celsius? Quanto vale 283 Kelvin na escala Celsius? Vamos usar a fórmula. Ó. Então eu quero descobrir o que? O valor da minha temperatura em graus Celsius. O exercício me deu a temperatura em Kelvin, ó, 283. Ó. Só faço a substituição e beleza, ó, menos 273. Então, a minha temperatura em graus Celsius é igual a quanto? Mesmo esqueminha, ó. Mesmo esqueminha. Monto aqui, ó, a minha subtração, ó, 283 menos 273, ó. 0, 1, 0. Então, a minha temperatura em graus Celsius é igual a 10. Então, 283 Kelvin equivale a 10 graus Celsius. Muito tranquilo, né, turma? Muito tranquilo mesmo. Ó. Vejamos mais um exemplo? Então, ó, aqui, ó, quais são as observações importantes? Identificar se a minha transformação é de Kelvin para Celsius. Nesse caso, ocorre uma subtração. Ou se eu quero transformar de Celsius para Kelvin. Nesse caso, faremos uma soma. Ok? Muito fácil. Então aqui, para a gente encerrar, ó, vamos fazer mais um exemplo. Mais um exemplo. Opa. Então vamos ver. Qual que é o valor de 143 Kelvin na temperatura Celsius? Quanto vale 143 Kelvin em graus Celsius? Mesmo esquema, ó. Mesmo esquema. Não tem dificuldade nenhuma, turma. Observo as minhas fórmulas, identifiquei que a temperatura ele quer em graus Celsius e foi dada em Kelvin, vou lá e faço a substituição. Temperatura em graus Celsius é o que eu quero, Kelvin é o que o exercício me deu, menos 273. E agora, ó, como que nós vamos resolver? Mesmo esquema, galera, ó. Mesmo esquema. Vamos fazer assim, ó. 273 menos 143, ó. 0, 3, 1. 130, mas observem, ó. Qual que é o sinal de um maior número? Negativo, ó. Então, menos 130. Porque eu tenho 143, estou tirando de 273. Beleza? Tranquilo? Então, a minha temperatura em graus Celsius
é igual a 130. 130 Kelvin equivale, ou melhor, 143 Kelvin equivale a 130 graus Celsius. Fácil, né, turma? Então é isso daí. Leiam atentamente as questões, façam a interpretação correta, escolham qual das fórmulas nós vamos utilizar e façam a somatória ou a subtração. Feito isso, tchubituba, beleza. Não tem como errar. Prestem bastante atenção, façam no caderno antes de enviar, se tiverem alguma dúvida, e tudo certo, ok? Valeu?